Amém? Nós vamos dar início nessa noite. Eu quero convidar você, se possível, arrumar um lugar para você sentar, de preferência aqui na frente. Se você puder se assentar para nós começarmos. Ontem estava dando aula, apostila Ministério, e foi a 7ª aula que nós demos ontem, e ela nos incentiva a vivermos um ministério de cura nessa apostila, né? E o autor da apostila, ele faz algumas perguntas, e uma das perguntas que ele faz, ele mesmo responde, né? Porque muitas vezes são perguntas que nós temos. Ele fala assim: se eu, porventura, orar por alguém e essa pessoa ela não for curada, né? O que eu devo fazer? Eu desisto? Eu nunca mais oro por ninguém? A respeito de essa cura física, no caso. E ele falou ontem que são exceções, que nós precisamos entender que quando nós oramos por uma pessoa, e quem não é curado é exceção, e não ao contrário. Ah, uma pessoa foi curada, ai, nossa, que bom. Não, bom sim, mas essa cura, nós temos que começar a entender que essa cura na vida da pessoa, na vida das pessoas, tem que ser algo comum para nós que conhecemos a Cristo. E nós começamos a estudar ontem a respeito que o povo de Israel sai do Egito, e quando ele sai do Egito, Deus, ele se apresenta para o povo. Eu achei interessante porque quando ele fala com Moisés, né? Moisés vê uma árvore pegando fogo, conversando com ele, batendo um papo, e ele fala assim: como é que eu vou te apresentar lá, né? De que maneira? Ele fala: eu sou. E se você for ver no hebraico, não existe essa palavra eu sou, não existe, né? A pessoa dizendo que eu sou, isso não existe, existe no português. E a tradução seria mais ou menos o seguinte: eu sou exatamente aquilo que você precisa na hora que você está passando pelo perrengue que você está, entendeu? O que você precisa? Eu sou exatamente isso que você necessita no momento ao qual você está passando. Porque não adianta Deus se apresentar para você como alguém que vai suprir uma área financeira, sendo que é a tua área emocional que está passando por dificuldade. E nesse momento, o povo de Israel começa a andar no deserto, e durante 40 anos as roupas elas cresciam, o sapato também, mas Deus se apresenta de uma maneira para aquele povo: eu sou Jeová Rafa, o Deus que te cura. Porque era uma necessidade de um povo que estava começando a atravessar o deserto, que eles iriam enfrentar temperaturas muito altas durante o dia e uma temperatura muito fria durante a madrugada. Então esse choque térmico iria trazer algum resultado para ele negativo em questão da saúde. E a Bíblia diz que naquele momento não existia uma pessoa sequer que ficou doente. Mas também Deus, né, estudando isso ontem lá, Deus também trabalhava na parte da mente de cada um, porque as pessoas saíram de um estágio de escravo para começar a partir de agora um estágio de pessoas livres, e Deus teve que trabalhar também na alma daquelas pessoas para que eles pudessem entender. E você vai ver que aquelas pessoas, elas não ficam doentes, mas o primeiro passo, o primeiro momento que dá uma brecha, eles vão lá e começam a fazer um bezerro de ouro, porque a alma deles ainda não estava interligada juntamente com o pensamento de Deus. Porque muitas vezes a cura física acontece mediante Deus, mas a cura na mente, daquilo que nós estamos passando nas terças-feiras aqui, vai depender também de você. Não vai depender só de Deus. Por isso que Deus tem levantado, graças a Deus, nessa geração, homens e mulheres com desejo de trabalhar nessa área psicanalítica, né? Então quero convidar você nesse momento, nós vamos orar a Deus, as meninas vão fazer uma dança para nós, uma apresentação, e logo em seguida nós vamos passar para a pessoa que vai estar palestrando para nós essa noite. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, a Tua graça e o Teu infinito amor. Como nós somos agradecidos a Ti por essas terças-feiras. Agradecemos a Ti pela vida do pastor Sandro, que falou do mal que está acontecendo nesse tempo.
Nós somos gratos a Ti pela vida do Marcelo, que falou a respeito de luto. Somos gratos a Ti pela vida da Cris, nos trouxe a respeito do medo. Nós queremos Te agradecer porque tem sido tão bom. Alguns de nós temos dado testemunho no nosso grupo de como tem sido maravilhoso. Pessoas têm nos procurado, falado que já têm sentido algo diferente, mas o Senhor também tem nos capacitado para entendermos que o Senhor tem começado a levantar homens e mulheres nessa igreja com desejo de serem curados para curar outras pessoas também nessas áreas. O Senhor deu liberdade essa noite no nosso meio. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua bondade, a Tua graça e o Teu amor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Nós vamos dar início aí. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais
Que lindo. Obrigada, meninas. Deus abençoe e continue capacitando vocês para fazerem sempre o melhor para o Senhor, viu? Eu quero começar, antes de chamar a Tânia para nos abençoar, eu quero agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito durante todo esse mês. Foi algo que tinha colocado no nosso coração e tem sido bênção, né? Como o André já falou, tem tido alguns retornos, tem sido muito bom, mas assim, era um sonho que eu tinha de fazer esse evento no mês de setembro, e Deus tem abençoado, tem trazido cura sobre a vida de muitas pessoas, e isso é maravilhoso, isso é muito importante. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que vieram hoje e que vieram todos os dias também, porque eu sei que tem gente aí que está com a gente toda terça-feira, né, acompanhando a gente aqui e tem nos apoiado, tem sido um privilégio ter vocês aqui. Eu quero agradecer as meninas da dança que já desceram, por todo o empenho delas, por tudo que elas têm feito. Elas ensaiam um único dia da semana para poder conseguir trazer uma coisa, né, uma adoração ao Senhor bem bonita aqui. Eu quero agradecer aquele pessoal da cantina que tem me ajudado muito durante todos esses dias, tem me socorrido, tem feito tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, às vezes até deixaram um pouco de participar, de assistir, para poder organizar e preparar esse lanchinho gostoso aí que a gente tem comido, né? Quero agradecer até a dona Cida, né, que tem se disponibilizado em vir um outro dia da semana aqui para deixar a igreja limpinha, organizada, para que quando a gente chegasse aqui, tivesse tudo mais fácil para que tudo acontecesse. E eu quero agora chamar a Tânia, a nossa preletora da noite. A Tânia dispensa apresentações, né? Mas eu quero também agradecê-la por ter aceito o convite e esse desafio. A Tânia é uma pessoa que faz parte da história dessa igreja, né? Muitas pessoas, muitas famílias que estão aqui hoje vieram através da vida da Tânia. A Tânia tem, né, um papel fundamental aqui na nossa história e hoje ela vai ser usada tremendamente para curar muitas vidas aqui. Amém? Fica à vontade. Agora foi, né? A paz, irmãos. Tudo bem? Bom, eu quero iniciar, né, essa palestra falando um pouquinho sobre essa campanha, sobre o Setembro Amarelo. Quantos aqui conhecem a origem dessa campanha? Alguém já pesquisou um pouquinho a respeito da história dessa campanha? Tá, vou apresentar um pouquinho para vocês, então. Bom, essa campanha, ela foi inspirada na história de Mike. Ele cometeu suicídio aos 17 anos, lá nos Estados Unidos. Mike, ele dirigia um carro amarelo, né? O que inspirou os seus amigos, né, a fazerem uma homenagem no velório de Mike. Então, no dia do velório de Mike, eles distribuíram cartões com frases motivacionais e um laço amarelo. Tá? Daí a origem do laço amarelo. E a partir daí, essa história ela ficou conhecida mundialmente. E aqui no Brasil, essa campanha ela teve início só em 2013. Tá? Então, o suicídio foi em 94 desse garoto. Esse caso específico, né? Porque, infelizmente, a taxa de suicídios só tem aumentado. Tá? E por isso a importância dessa campanha, para que as pessoas entendam, né, que existe um meio de procurar ajuda, que essa dor ela é temporária, tá? Que existe uma cura para essa dor. E, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso e acabam cometendo suicídio. Bom, em 2013,
Antônio Geraldo, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele colocou no calendário nacional o tema dessa campanha. Em 2014, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, eles começaram a divulgar e muitas empresas, os hospitais, igrejas começaram a aderir a essa campanha, exatamente como nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, é um meio para que as pessoas entendam um pouquinho sobre a importância de cuidar da saúde mental. O dia 10 desse mês, ele é considerado oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, só que essa campanha ela acontece o ano todo. Essa conscientização ela não pode parar, né? Suicídios não acontecem só no dia 10. E eu trouxe um pouquinho aqui sobre as estatísticas para vocês. É uma triste realidade, tá? Mas eu acho que alguém aqui deve conhecer um próximo que cometeu suicídio. Né? Muitos casos eles não são notificados como suicídio, como acidente de carro, entre outras doenças que também estão relacionadas ao suicídio. Bom, mais de 700 mil suicídios registrados em todo o mundo em 2019. Considerando os casos subnotificados, estima-se mais de 1 milhão. Então, aqueles casos que não foram notificados como suicídio. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Vocês já pararam para pensar que exatamente hoje, provavelmente, 38 pessoas cometeram suicídio? Porque não tiveram acesso à ajuda. E dentre essas 38, essa média, 38 famílias foram destruídas também. Né, porque é gerado um trauma. Olha, esses dias eu fui assinar um documento da minha empresa e a atendente, ela viu que eu era psicanalista, né, lá no documento, e ela começou a contar que o tio dela tinha cometido suicídio há 5 anos atrás. Ela chegou em casa e quando ela abriu a janela, o tio dela estava enforcado. E desde aquele dia, ela não consegue mais abrir janela, que ela tem crise de pânico. Então, na casa dela, o guarda-roupa ele fica tampando a janela. E isso, lógico, né, dentre essa pessoa, outras também da família, foram prejudicadas com esse ato. Né? E quando ela começou a falar, a atendente começou a chorar, e já era hora do meu irmão vir para assinar, né, meu irmão, meu sócio. Ela falou assim, fica sentada aqui do meu lado só mais um pouquinho, porque eu preciso falar. Então, olha a necessidade, e esse é só um exemplo, né? Aposto que durante uma fila, no supermercado, as pessoas começam a trocar e falar da sua dor, no ponto de ônibus, de repente você senta ao lado de alguém que começa também a expor a sua dor. Vocês têm ideia da necessidade que as pessoas estão de falar, de serem acolhidas na sua dor? E que muitos não conseguem ser acolhidos na dor e acabam achando que o suicídio é uma opção para calar essa dor? Bom, praticamente 100% de todos os casos de suicídios estavam relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dentro dessas doenças mentais, nós podemos considerar ansiedade, depressão, fobia, dentre outras. A maioria dos casos poderia ter sido evitado se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. E é exatamente esse o objetivo da campanha: transmitir informações de qualidade para que essas pessoas consigam procurar ajuda profissional também. Aqui mais um pouquinho da estatística, né? Então, olha, está crescente o número, né? Essa última informação aqui é de 2019, tá? Mas no site já está atualizado para 14 mil, né? Aqui está 12 mil. E aqui eu separei também por faixa etária. Então, olha, vocês percebem que desde os 11 anos até 70 anos, o índice é gigante. As nossas crianças estão pensando em suicídio.
né? Nós atendemos um paciente de 12 anos na clínica, porque ele estava, né, com tentativas de suicídio. E aí, ao questioná-lo, né, perguntar a respeito da dor dele, ele falou: sabe por que eu não quero viver? Porque eu não quero ter a vida que o meu pai leva. Eu não quero ter a vida que a minha mãe leva. Que sentido tem a vida para ter uma vida igual a deles? Então, olha a leitura que as nossas crianças estão fazendo a respeito do mundo. Olha a nossa responsabilidade. Olha o que nós temos passado para essas crianças. E não só as crianças, né? Os nossos jovens também, né? Nessa transição, os adultos frustrados também. Então, o suicídio, infelizmente, está sendo opção para todas as faixas etárias. Uma triste opção para acabar com o sofrimento. E eles precisam ter informações de qualidade, eles precisam ter acolhimento, eles precisam de cuidados. E antes de entrar no tema da nossa palestra, eu quero compartilhar com vocês algumas questões relacionadas à psicanálise, né? De repente eu uso alguns termos aqui, né? E fica um pouquinho complicado para entender. Nós temos o nosso inconsciente. O que fica no nosso inconsciente? Tudo aquilo que é difícil demais para a gente enfrentar conscientemente, para o meu eu enfrentar. Então, por exemplo, uma dor muito forte, um trauma muito forte, é como se eu colocasse ele no quartinho do esquecimento, né? O inconsciente, um quartinho do esquecimento. E eu começo a viver como se aquilo não tivesse acontecido na minha vida. E isso são inúmeras coisas. Então, por exemplo, eu fui espancada na minha infância, sofri lá na minha infância e resolvi deixar para lá. Deixa para lá, nada vai mudar e não falo mais a respeito. Fui traída, sofri um abuso. E muitas coisas vão ficando lá, no inconsciente. Só que esse inconsciente, ele continua existindo em nós. Embora a gente não fique ali acessando o tempo todo, está ali no quartinho do esquecimento. E o que acontece com as nossas questões, os nossos traumas que são guardados ali naquele quartinho do esquecimento? Ele volta o tempo todo, mas ele volta disfarçado. E qual é o disfarce dele? As nossas doenças, ou aquelas pessoas que brincam demais, tudo que é exagero, você pode começar a desconfiar que tem um trauma ali por trás daquele comportamento. Ou a pessoa que é triste demais, ou feliz demais, ou doente demais. Provavelmente são questões que ele escondeu ali naquele quartinho do esquecimento, para não ficar acessando, para não ficar sofrendo, e ele volta. Mas ele volta fantasiado, de uma forma que fique mais aceitável. Tá? Então, tudo que é difícil demais, para enfrentar conscientemente, eu recalco, ou seja, eu coloco no meu quartinho do esquecimento. E o que acontece? E o que acontece com as doenças psicossomáticas, que é o tema aqui da nossa palestra? Tudo aquilo que eu não consigo resolver na minha mente, ela se manifesta no meu corpo. Então, exatamente, é esse o propósito do tema da palestra. É que vocês consigam identificar qual a origem dessa dor. Né? Essa dor de cabeça que não passa, que não tem um diagnóstico clínico, essa gastrite, meu cabelo que começa a cair, essas manchas na pele, né? Vou ao médico, não tem um diagnóstico, né? Fala que são questões emocionais, mas existe uma raiz. E qual que é o objetivo da psicossomática? A psicossomática, ela não quer tratar a doença. Né? Então, eu estou com gastrite, então para o clínico o importante é a gastrite. O que eu posso fazer para tratar essa gastrite no físico? A psicossomática lança luz para o doente. Ou seja, o que está desencadeando essa gastrite? O que está por trás dessa gastrite? Tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito de saúde, doença, para a gente conseguir entender a psicossomática. Bom, vamos começar entendendo o que é saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades.
Ou seja, para considerar que eu tenho saúde, eu preciso estar bem fisicamente. Então, como está minha alimentação, minha qualidade de vida, tem feito exercício, como que está a sua saúde física? Eu preciso estar bem mentalmente, né? Como estão as suas emoções? Né? De repente você sente uma angústia que não tem nome, de repente acorda mais irritado, que até se a pessoa andar arrastando o chinelo do teu lado começa a te irritar, né? De repente está com raiva do filho, não sabe por quê, e automaticamente começa a ficar se sentindo culpado por sentir raiva, por não ter paciência. Talvez seja um sinal de que a saúde mental também não está muito boa. E a social? Você consegue interagir com seus irmãos, com seus amigos, com a tua família? Ou você só fica trancado no quarto? Ou você só consegue interagir com o celular? Ou seja, para considerar que nós estamos com a saúde ok, nós precisamos estar bem, fisicamente, mentalmente e socialmente. E doença? Doença é um conjunto de sinais e sintomas que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Então, sinais e sintomas que afetam a minha saúde física, a minha saúde mental ou social, é sinal de que tem alguma doença. Então, eu trouxe alguns exemplos de doença aqui. Então, nós temos doenças bacterianas, doenças genéticas, doenças sexualmente transmissíveis e nós temos as doenças psicológicas. O que entra nessas doenças psicossológicas? Nossa, eu estou com esse psicanálise psicológicas, eu fico psicológicas. Então, depressão, ansiedade, tudo que é da saúde mental, emocional, entra aqui em doenças psicológicas. E a psicossomática é uma doença psicológica, ou seja, é uma doença da mente que se manifesta no corpo. Ela é conhecida também como somatização ou transtorno somatoforme. Ela é a junção da palavra grega psique e soma, né? Psique, a alma, mente, e soma, que é o corpo. Ou seja, desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do meu corpo. Existem alguns estudiosos que dizem que todas as doenças físicas têm cunho emocional, tá? Mas isso, as opiniões estão divididas, tá? Então, hoje nós vamos focar aqui nas doenças que não receberam diagnóstico clínico e que são doenças da mente. Sob essa perspectiva, compreendemos que, ao falarmos sobre doenças psicossomáticas, estamos falando sobre respeitar o funcionamento do ser humano, e de sua saúde em sua totalidade, integrando a interação do corpo e da mente na manifestação de sintomas ou desenvolvimentos da doença. Então, quando eu falo sob a perspectiva da psicossomática, eu sempre vou buscar uma causa emocional. Então, aqui tem essa imagem, né? O que o coração cala, o corpo fala. Então, eu não falo a respeito dos meus sintomas, mas os sinais começam a aparecer. Aquelas manchas que aparecem sem ter tido uma pancada, um machucado, o cabelo, psoríase, dentre outras. Então, está tudo conectado. O medo, quando eu sinto medo, o cérebro ele fica sob efeito dos hormônios do estresse, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante e, em excesso, esse medo vira fobia. Então, se eu sinto medo constantemente, eu posso desenvolver uma fobia. E quando eu falo fobia, não é só a fobia que eu tenho medo de sair, talvez, após as 22 horas para pegar um ônibus, que realmente é perigoso. É uma fobia de não conseguir ir ao supermercado. É uma fobia de não conseguir levantar para tomar um copo de água à noite. Né? Então, o medo excessivo ele pode gerar, sim, uma fobia. Raiva. Vai de uma simples irritação até um ataque de fúria. Então, quando eu sinto raiva, o meu corpo sente também. Então, raiva é da alma. E o que o meu corpo sente?
causa sudorese, taquicardia e tensão muscular. Em demasia, vem reações inflamatórias, ou seja, o meu corpo sente de novo, né? Fico tensa constantemente, sinto dores nas costas constantemente. Como que está aí essa raiva, né? Como que você tem administrado as suas questões emocionais? Aí, é lógico, né? Nós vamos recorrer ao remédio, porque é mais fácil tratar aquilo que é físico do que aquilo que é da nossa alma. Alegria. O corpo, ele não produz hormônios só quando ele fica tenso. Quando nós estamos felizes, nós liberamos substâncias que relaxam e que fortalecem as defesas. Né? O exemplo da serotonina. Então, da mesma forma que quando eu fico nervosa, quando questões ruins acontecem emocionalmente, o meu corpo sente, quando coisas boas acontecem, quando eu faço exercício, quando eu abraço, quando eu me relaciono, o meu corpo sente também de uma forma positiva. Está tudo conectado. A tristeza. Ela não tem o impacto da depressão, mas pode afetar especialmente a imunidade, além de dificultar o sono e restringir o apetite ou ampliar dores. Então, também, quando eu estou triste em demasia, isso também vai gerar algumas consequências, porque se eu não dormir bem, eu vou sentir dores de cabeça, e se for uma constância, pode virar uma patologia também. Vou pegar o exemplo do cortisol, que é um hormônio liberado pelo estresse, e eu trouxe essa imagem aí de tudo que ele pode provocar, né? Quando eu vivo sob estresse. Queda de cabelo, estresse, irritabilidade, diminuição do músculo, fraqueza muscular, pressão alta, aumento da gordura, dificuldade para engravidar, até estria, cicatrização, osteoporose, ou seja, muitas coisas podem refletir no meu corpo, no meu físico, através do estresse. Então, vocês conseguem perceber a importância de cuidar da saúde mental? Vocês conseguem perceber que se nós não tratarmos a raiz daquilo que está doendo no meu físico, eu vou continuar tomando remédio, e aí esse remédio vai ter um efeito colateral, eu vou precisar tomar um outro remédio para fazer essa correção, e vai virar um ciclo. E vocês não vão ser curados. Nós não seremos curados se nós não começarmos a dar atenção àquilo que realmente importa. E o que realmente importa? A raiz. Porque o resto é sintoma, o resto é sinal de que as coisas não vão bem em nós. Partindo do princípio de que, na doença psicossomática, a mente e o corpo interagem entre si, os fatores determinantes e desencadeadores podem ser internos ou externos. Porém, independente de qual for o seu fator determinante, sempre existirão prejuízos físicos e psíquicos. Então, independente se for interno, questões internas ou externas, sempre eu vou ter prejuízo físico, né, no meu corpo e psíquico. E, consequentemente, o meio social daquela pessoa será afetado de alguma maneira. Não sei se vocês conhecem alguém, aquela pessoa que a gente fala, olha, está com uma energia ruim, ou aquela pessoa que você fica perto e já sai um pouco tenso, né? São pessoas que estão doentes emocionalmente, muitas vezes fisicamente. Isso não altera o meio também social? Né? Tem pessoas que você não quer nem passar na casa, porque você sabe que você vai passar, só vai ter reclamação, você sai pior do que entrou. Né? Então, altera também. E voltando lá em saúde, né? Para ter saúde, o meu convívio social precisa estar bom também, minhas relações. Então, fatores internos nós temos mal-estar psíquico, genética, fisiologia, fatores internos que podem gerar a psicossomática. E fatores externos, luto, desemprego, desastres naturais, acidentes, coisas que nós não temos controle, mas que, infelizmente, durante a nossa vida, provavelmente nós passaremos por algumas dessas. Né? Provavelmente alguém aqui já deve ter perdido alguém. E isso gera uma tristeza. Lógico que o luto tem todas aquelas fases, né, que o Marcelo compartilhou com a gente, tem as 5 fases. Então é importante esse momento de tristeza também. O que nós não podemos é congelar ali. E se nós ficarmos parados ali, naquele estado de tristeza, e não avançar, e não seguir,
isso pode gerar também uma doença física. Então, esse é um exemplo de fator externo. Essa pandemia que está deixando tantas consequências, né? Como tem aparecido na clínica pessoas com questões físicas que foram encaminhadas, né, pelo neuro, pelo médico, até pelo dentista, para tratarem questões psíquicas. Porque troca medicamento e nada acontece. E a dor continua. E ainda se pega um médico que é adepto à psicologia, à psicanálise, que encaminha, que entende, que dá atenção pro doente, ao invés de dar atenção para a doença, ainda encaminha. E aqueles que só mandam de volta para casa? Né? Olha, vai que você não tem nada. Mas a dor é real para a pessoa. Ou seja, aumenta ainda mais essa dor. E aqui nós temos uma frase bem conhecida de Lacan: doenças são palavras não ditas. Então, qual é o nome da tua dor? Né? Qual é o nome da tua doença? O que você deixou aí guardado que tem machucado tanto a ponto de ferir o teu físico? E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele revele para vocês. Hoje, antes de vir para cá, eu estava orando na minha casa, né? E pedindo para Deus que Ele cumprisse o propósito dEle. Eu sei que é apenas uma palestra, mas eu creio que o Senhor, Ele traz revelação em todos os momentos, desde que a gente seja com o coração aberto. E quando eu estava orando, né, inclusive falando a respeito das doenças que eu tinha pesquisado, eu senti uma tristeza tão grande de imaginar esse sofrimento. É lógico que eu tenho os meus e as minhas questões também a serem trabalhadas, e muitas questões que eu preciso ser curada também. Tenho as minhas doenças que são psíquicas que somatizaram no meu corpo através de dores de cabeça intensa, enfim. E eu trato isso, faço terapia também. Mas quando eu começava a passar por esses tópicos e imaginar quanta dor, quanto sofrimento, quantas coisas que nós precisamos engolir durante a vida para nos chatear, ou por respeito, ou para ter aceitação. Só que chega uma hora que a conta chega e o nosso corpo paga. E por quanto tempo? Por quanto tempo que o corpo vai aguentar essa demanda, essa pressão tão grande que pode ser aliviada através da fala? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui, eu nem prestei atenção no horário, mas eu vou compartilhar com vocês aqui alguns casos clínicos, tá, da psicossomática, lá da minha clínica. Então, eu tenho essa paciente que ela chegou, todos eles com encaminhamentos do médico, tá, do clínico geral. Essa paciente foi uma paciente assim, bem interessante o caso dela, porque ela começou a perder peso, né? E assim, ela perdeu 50 quilos. É muita coisa, ela estava definhando. E ela foi ao médico, fez um check-up geral e não encontrava uma causa. E ela falava que ela tinha perdido o paladar, ela não sentia mais nada. Há alguns anos. Então, 50 quilos aí durante alguns anos. E aí o médico falou: olha, eu não tenho mais nada que eu possa fazer com o teu caso. A única solução é te encaminhar para um terapeuta. E foi assim que ela chegou na nossa clínica. E na psicanálise, a nossa única ferramenta é a fala. Então, o paciente, ele chega e fala. E quando ele fala, ele começa a se conhecer através do que ele disse, através do outro. E o psicanalista, ele fica ali montando quebra-cabeça, né, de todas as questões que o paciente traz, e depois nós devolvemos para o paciente. Olha, esse é você. Essa é a tua questão, né? Mas através do que ele traz. Então, essa paciente veio com a associação livre, né? A pessoa senta e fala a respeito do que quiser, não precisa seguir uma ordem cronológica, o que vem à mente ela fala. E ela começou a contar a história dela e da infância difícil, que passou fome durante a infância, teve que trabalhar com 12 anos de idade, era babá de uma criança. E nessa família que ela trabalhava, ela não podia comer a mesma comida, né, que a família. Então, sempre comia os restos. E um dia ela estava fazendo manjar
e viu uma ameixa, que ela ficou com muita vontade de comer essa ameixa, e a patroa, né, não deixou que ela comesse a ameixa. Aí ela foi trocar o bebezinho, a criança, e nas fezes da criança tinha um pedaço da ameixa. E ela sentiu muita vontade de comer, e ela comeu. E depois ela chorou muito, mas ela tinha 12 anos, e o que ela fez? Guardou lá no quartinho do recalque, no quartinho do esquecimento. Ela não quis mais lembrar disso, porque aquilo causava náuseas nela. E ela nunca contou isso para ninguém. Quando essa paciente contou isso na análise, no setting, ela chorou tanto, começou a ter náuseas, ela não chegou a vomitar, mas passou mal ali. Finalizamos a análise, a sessão. Na próxima sessão, tinha voltado o paladar dela. Tinha voltado. Ou seja, fez vários exames, tomou vários medicamentos, e ela quis perder esse paladar inconscientemente porque ela tinha comido uma ameixa das fezes. E se ela não colocasse isso para fora, se ela não falasse a respeito da ameixa específica, que foi onde gerou o trauma, ela não teria sido curada. Então, vocês conseguem entender o detalhe do conteúdo? Né? Para que você seja curado, você precisa falar exatamente o que aconteceu. E muitas coisas nós não conseguimos lembrar. Por que a gente não lembra? Porque é difícil demais para a gente lidar com isso. Então, a gente coloca lá no quartinho do recalque, no quartinho de esquecimento. Então, esse é um caso. Essa paciente sofreu um trauma, tinha um nojo, uma vergonha, algo ligado à mente, à emoção, que manifestou no corpo. Ela perdeu o paladar. E voltou depois que ela conseguiu falar a respeito. Outro caso, o paciente que perdeu a força, a sustentação dos pés, né, e tinha as limitações, né, não conseguia voltar para o trabalho, andava mancando, tinha que usar uma botinha para sustentar o pé. Esse paciente ele veio com um trauma pós-Covid para a clínica. O que aconteceu com esse paciente? Ele ficou 3 meses na UTI. Foi um milagre de Deus na vida dele, porque ele já estava desacreditado pelos médicos. E quando ele voltou para casa, ele ainda necessitava de cuidados especiais. E a esposa dele falou assim para ele: eu vou te colocar de pé. E quando você estiver de pé, eu vou largar de você. Inconscientemente, lógico, esse paciente não andou mais, ou melhor, andava mancando. Fez ressonância, ele tinha uma condição financeira muito boa, então foi nos melhores médicos. Nada, não encontrou nada, foi encaminhado para terapia, trauma pós-Covid. E quando ele contou a respeito, ele falava assim: olha, Tânia, eu não gosto de terapia, não. Eu só estou vindo porque você é legal, e eu gosto de conversar com você. Então, não tenho amiga, eu venho aqui só para jogar a conversa fora. Eu falei: tudo bem, fica à vontade assim. Esse é teu espaço. E aí, quando ele contou a respeito da esposa, poxa, eu fiz tudo, coloquei silicone, coloquei isso, coloquei aquilo, e contou todo o investimento que ele tinha feito naquela relação. E aí ele falou: e aquela infeliz me fala que quando eu ficar de pé e ia largar de mim, não é que ela largou mesmo? Ele não queria ficar bem, porque ele sabia que se ele, inconscientemente, ele sabia que se ele ficasse bem, ele perderia algo que era muito mais importante para ele. E da mesma forma, esse paciente, na próxima sessão, já era uma tala a menos no pé. O outro ainda estava mancando, mas era um conteúdo a menos. Então, o que aconteceu ali? Questões psíquicas se manifestando através do corpo. Tem a paciente também com episódios de diarreia frequente. O que aconteceu com essa... E era crônico a questão dessa paciente. Uma vida inteira, assim. Primeiro, ela tinha crise, ela não queria sair mais, porque todas as vezes que ela saía, ela sentia medo e tinha que correr para o banheiro porque ela tinha diarreia. Então, não é todos os lugares que você consegue encontrar um banheiro com facilidade. Então, ela já, convívio social dela já estava assim, 0. E o que aconteceu com essa paciente? Um belo dia, ela foi surpreendida com o divórcio dos pais. E, na cabecinha dela, ela era a culpada. Porque eles começaram a discutir a respeito de quem ia ficar com as meninas, de pensão. E toda a discussão girava em torno da criança, daquela criança. E ela ficou tão nervosa, que ela teve diarreia nesse dia da discussão. E ela se sujou toda. E o que aconteceu nesse momento? A briga parou.
Lógico que eles se separaram, enfim, e essa paciente ela continuou com esse problema e recentemente que ela está conseguindo sair sem ter que ir tantas vezes ao banheiro. Mas na cabecinha dela, ela criou esse mecanismo. Todas as vezes que ela tinha uma doença, uma diarreia, a atenção era voltada para ela, que era isso que acontecia nessa infância. Então, foi uma forma que o corpo dela encontrou de colocar para fora toda essa tensão que ela sofria. Tem o caso de um pai que empurrou o filho teve que colocar gesso, e a mão que ele empurrou o filho paralisou. E ele não conseguiu falar para a esposa que ele era o culpado. Lógico, a criança ficou boa, mas a mão do cara não voltou. Ficou anos e anos essa mão sem funcionar. Até que ele conseguiu ir para a terapia, ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Né? Ele não imaginava que, poxa, eu empurrei meu filho com uma mão e ela vai parar de ter movimento. Mas quando ele foi na terapia, quando ele falou a respeito, quando ele chorou, quando ele sentiu aquele trauma, a mão voltou. Então, essas coisas, é engraçado que os alunos lá da psicanálise, né, quando eles começam a conhecer um pouquinho sobre a teoria, muita coisa parece até mágica, né? Falou e melhora. Mas só que isso é real. Isso é real. Quando você fala a respeito do teu trauma, você é curado. Isso não é real só na psicanálise. Isso é real, para quem já passou pelo encontro, sabe? Que muitas questões que são abordadas ali é uma confissão, é uma palavra e é curado. Ou seja, nós sofremos lá atrás, quando foi gerado aquele trauma, e nós deixamos esse trauma continuar assombrando a nossa vida, porque ele continua limitando, ele continua fazendo o sujeito, o indivíduo, sofrer do mesmo jeito. Porque ele parou de sofrer porque foi abusado, mas ele está sofrendo porque ele tem uma fobia. Ele parou de sofrer porque ele foi rejeitado, mas ele está sofrendo porque ele tem uma gastrite. Ou seja, ele continua sofrendo. E por quanto tempo que a gente vai permitir isso? Que os nossos traumas continuem determinando a nossa vida e impedindo. E não impede só com as limitações físicas, mas impede na relação com os nossos irmãos e impedem na nossa relação com Deus também. Porque a forma como a gente aprende a ver a vida e se relacionar com a vida e com as pessoas e também com a nossa parte espiritual. Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca cala, falam as pontas dos dedos. Essa frase é de Freud. E o que ele quis dizer? O que ele quis dizer é que o corpo se comunica através de um comportamento, que pode ser o sintoma de uma doença. Então, todas as vezes que vocês perceberem que existe uma doença física, uma questão física, que vocês já foram ao médico, não existe um diagnóstico, vocês podem começar a procurar ajuda e perceber que isso é psicológico. Comecem a se perguntar, o que tem me machucado tanto? Né? Eu combino assim com os meus pacientes. Olha, você percebe que começa a analisar durante a tua semana. Né? Em que momentos que está vindo essa dor de cabeça forte? Que momentos que você começa a sentir náuseas sem ter comido nada antes? Aí eles começam a observar, na hora que eu chego no meu trabalho. Então alguma coisa não está legal ali. Quer falar a respeito? Então, assim, comecem a observar, né, em que momento que as dores começam a ficar mais intensas. Ou melhor, quais são as dores que vocês têm carregado há tanto tempo? O que tem incomodado tanto? E não são só as dores, viu? Timidez excessiva, necessidade de agradar a todo mundo o tempo todo. Que necessidade é essa de aceitação? De onde vem essa necessidade? Necessidade de ser o melhor em tudo. Né? Se não for para ser o melhor, eu nem vou. Mas por quê? Né? De onde vem tudo isso? Então, esse é o momento de nós começarmos a analisar. Né? Esse momento, essa palestra, não é só para vocês entenderem o que é psicossomática, mas é um momento para vocês começarem a analisar a própria vida. Né? Nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Não dá para saber qual vai ser o nosso último suspiro, nem quando Jesus vai voltar. Então, não dá para perder tempo. Se vocês estão aqui hoje
E esse é o momento para a gente começar a analisar se existem dores ali que estão se manifestando na nossa carne ou no nosso comportamento. Ora, pede para o Espírito Santo revelar para vocês. Aí, preparando a palestra, né, e eu sempre peço para o Senhor Ele ministrar o meu coração, que Ele sabe o quanto eu necessito. Ele trouxe alguns exemplos, né, ao meu coração, né, sobre a psicossomática na Bíblia também. Ou seja, não é um problema atual, só um problema atual. Né? Essa questão da alma se manifestando no corpo está desde os tempos de Jesus. Inclusive, aconteceu com Jesus. Então, eu quero ler com vocês Lucas 22, 44, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês também, mas tem aqui. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus, quando ele estava chorando no Getsemane, ele sentiu uma dor tão forte, uma angústia tão forte, que ele suava como gotas de sangue. Né? Eu fui pesquisar a respeito se era possível. E é possível porque esses vasos sanguíneos aqui, quando a gente está com estresse muito forte, eles podem se romper. E o que acontecia? A angústia era tão forte que romperam-se os vasos e o sangue se misturou com as lágrimas de Jesus. Olha o tamanho do estresse, olha o tamanho da angústia. Ou seja, angústia é emocional, certo? A lágrima é física, se manifestou no corpo, psicossomática. Aqui é um salmo de Davi. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha escondida a minha vergonha, enquanto eu mantinha escondida a minha falta de perdão, enquanto eu mantinha escondida a minha inveja, enquanto eu mantinha escondido tudo aquilo que não era aceitável para mim, o meu corpo definhava. Talvez seja o momento de começar a analisar, né? Por que a gente tem escondido tanta coisa? Por que a gente deixa tanto assunto velado, né? Por que a gente deixa tanta coisa para lá? Por que é tão difícil, né, lidar com confronto? Talvez por falta de conhecimento, né? Talvez por não entender que vem de qualquer jeito. Pode vir através de uma doença. E lá em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa parte do versículo. Confessem os seus pecados uns aos outros. Falar traz cura. Confessar traz cura. O que a gente faz na terapia? Na terapia é um ambiente onde você vai falar a respeito dos teus pecados, das tuas dores, da tua vergonha, das tuas frustrações, dos teus traumas. Não tem conselho e você é acolhido naquilo, na tua questão. Existe uma neutralidade ali. Quando fala de confessar os nossos pecados, a dinâmica é a mesma, porque eu estou falando e a cura vem pela fala. Isso reflete no mundo espiritual também. Nós não temos corpo, alma e espírito. Se a alma não está bem, se as minhas emoções não estão bem, de alguma forma ela é um teto, ela é uma barreira para as minhas questões espirituais. Se o meu corpo não está bem, ainda que eu queira estar aqui pulando e dançando, embora eu não tenha jeito, eu também nem quero, eu não consigo, existe limitação. Então, nós precisamos manter essas áreas das nossas vidas alinhadas. Então, se eu estou com questão no meu corpo, se é uma questão física, procura um médico, melhora a dieta, enfim, né, essas coisas que todo mundo sabe e ninguém pratica. Na minha alma, eu já sei que existem questões. Queridos, não existe uma pessoa que não tenha passado por trauma. Nosso primeiro trauma é o do nascimento.
Você está lá no paraíso, você está lá bem quietinho, não precisa chorar para comer, não sente dor, não sente nada. Você está bem ali, está acolhido, e de repente te tiram daquele lugar de conforto. Ninguém lembra do nascimento, porque é um dos maiores traumas que a gente passa. Exatamente por isso que a gente não lembra. Então, todo mundo tem trauma. Todo mundo, embora eu não tenha tido uma infância difícil, né, nem todos tiveram, internalizaram aquilo de uma maneira diferente. Eu tenho pessoas que eu atendo que falam assim, Tânia, mas a minha mãe me colocou naquela escola melhor e me vestia com as melhores roupas, mas não era aquilo que eu queria. Meus amigos estavam ali na escola do bairro. Ou seja, o pai e a mãe tentou dar o melhor para aquela pessoa, mas como que ela internalizou? Como algo ruim. E gera esse problema com a mãe até hoje. Não consegue ter uma boa relação com a mãe, porque na cabeça dela é como se a mãe quisesse comandar todos os passos dela, escolher onde estuda, onde trabalha, quando vai ter filho. Ou seja, nós passamos por traumas. E nós precisamos falar a respeito. E o trauma não é só aquela coisa assim, nossa, ou ficou órfão, ou coisas assim gritantes, né, que chamam a atenção de todos. Não dá para mensurar o tamanho da dor. Né? No mesmo momento que eu atendo uma pessoa que foi abusada sexualmente, eu atendo uma outra que sofreu bullying na escola e o sofrimento das duas é o mesmo. Porque é o que ela está sentindo. Da mesma forma que eu atendo um que consegue elaborar bem o luto, eu tenho aquele ali que fica 10 anos e não consegue fluir. Aquele que foi envergonhado uma vez na frente da lousa na escola, na hora de fazer uma continha, foi envergonhado que não consegue conversar, não consegue sofrer nenhum tipo de exposição. E por que não consegue? Existe uma professora tirana que vai envergonhar? Não. Mas o que acontece com os nossos traumas? Eles são acionados por gatilhos. Ou seja, eu estou aqui na frente, a exposição, de repente, aciona um gatilho aqui na minha mente, que quando eu tinha 7 anos na escola, a professora me chamou de burra e todo mundo riu, e aquilo eu sinto um medo, uma vergonha. O medo e vergonha não é atual, porque eu estou sendo bem acolhida, mas o medo, aquele afeto forte que gera aquele sofrimento e aquele medo, foi lá daquela infância. Ou seja, uma situação atual pode acionar um gatilho daquilo que eu vivenciei lá atrás. E como que isso para? Só quando eu tratar. Só quando eu começar a falar a respeito. Só quando eu começar a respeitar o sofrimento daquela criança. Né? Lá, para as minhas pacientes eu falo o seguinte, quando começa, eu percebo que é gatilho, aí eu pergunto, esse sofrimento é de quem? É da adulta ou é da criança? É da criança? Então vamos conversar a respeito da criança. Vamos entender essa dor? Vamos acolher primeiro essa dor da criança? Porque não dá para racionalizar. Né? Olha, eu sofri muito lá no passado, mas foi o melhor que os meus pais puderam oferecer para mim. Ok, nós entendemos, mas e aquela criança? Aquela criança não tinha noção disso. Então, é exatamente isso que nós precisamos buscar na terapia. Qual foi o sofrimento daquele momento? Porque o afeto, ele é atemporal, ou seja, ele continua com a mesma intensidade, independente da nossa idade. Bom, eu trouxe alguns exemplos de doenças psicossomáticas. Então, depressão, irritabilidade, hipoglicemia, pobre função mental e cognição, alergias, dores articulares, problemas digestivos, cefaleia, ansiedade, fadiga, enfim. Todas as doenças podem ter fundo emocional. Todo mundo entendeu o que é psicossomática? Se vocês quiserem fazer perguntas, pode também, tá? Deu para todo mundo entender o que é uma psicossomática? Vocês não estão com muito sono? Dá para... Bom, então, a psicossomática é tudo aquilo que é da minha mente que se manifesta no meu corpo. E como que eu trato isso? Bom, primeiro eu preciso procurar um médico para as questões físicas, né, para descartar qualquer possibilidade fisiológica. Descartando, não tem nada do meu organismo, não tem nada fisiológico, é mental, é emocional. Em alguns casos é necessário medicamento, então muitas vezes se for, por exemplo, uma enxaqueca muito forte, o médico vai medicar, né, para enxaqueca, para dor física e vai te encaminhar para a terapia. O que o medicamento faz? Se for doença psicossomática, ele só vai anestesiar o sintoma.
ele não deixa de existir. Aquela raiz, aquele sintoma, né, a origem dessa doença física, ele não para de existir até que você trabalhe esse conteúdo. Você pode até ir medicando e anestesiando, mas vai chegar um momento que você vai precisar tratar essas questões. Então, faça terapia. Entendam que vocês não estão sozinhos, né? Não só em questões da alma, né? Mas essa questão social, que é tão importante, tá? Aproveitem os amigos, os irmãos, a família, se relacionem. Se vocês têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, também pode ter origem em algum trauma lá atrás. Talvez uma dificuldade lá da infância, nessa relação, né, que tem de alguma forma atrapalhado hoje as relações. E é isso, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, da mesma forma que eu orei hoje pela minha vida. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. E eu quero pedir para que o Espírito Santo venha trazer a memória de vocês, né? Mostrar para vocês, né? Trazer entendimento do que foi falado aqui, né? Da mesma forma que nós tivemos outras palestras que foram tão importantes para que a gente entendesse, pudesse ajudar outras pessoas, que vocês também possam entender a seriedade, né? De identificar a causa das nossas doenças, das nossas questões físicas. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, trazer entendimento para os teus filhos, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que não seja apenas uma noite de palestras, Deus, mas que em nome de Jesus nós possamos receber cura, Senhor, que nós possamos ter orientação, Pai, e revelação do teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece todos os nossos traumas, mas da mesma forma, Senhor, que Davi precisou confessar os pecados, embora o Senhor já soubesse, nós também precisamos confessar, nós também precisamos falar a respeito dos nossos traumas, dos nossos pecados, das nossas dores, da nossa falta de perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz cura, Senhor. Traz cura, Pai, naquelas áreas, Pai, onde nós temos limitação, Senhor. Seja na vergonha, na timidez, na exposição, Senhor. Seja na vida profissional, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe, Pai, nós também, Pai, temos procurado, Pai, aprender a respeito da nossa alma, Senhor. Revela, Senhor, revela o nosso funcionamento, Pai. Que nós possamos nos conhecer, Pai, para que nós possamos valorizar, Pai, aquilo que o Senhor criou, Pai, que foi a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, conseguir cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe, Senhor, se nós temos negligenciado, Pai, o nosso corpo, Pai, que é templo do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Testifica, Senhor, esse ensinamento, essa palavra no coração dos seus filhos, Pai. Que em nome de Jesus eles saiam daqui com o desejo de ajudar as outras pessoas que estão em sofrimento psíquico, Senhor. Quantas pessoas têm se suicidado, Pai, por falta de acolhimento, Senhor. Por falta de entendimento, Senhor. Porque eles não conseguem enxergar uma outra solução, Senhor, para o problema, Pai. Mas que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter ousadia para alcançar essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se em algum momento, Pai, os seus filhos têm pensado em suicídio ou têm desanimado da vida, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha, Pai, soprar o fôlego de vida, Senhor. Reanima seus filhos, Pai, nos reanima, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, gozar dessa vida que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Que nós possamos ser gratos, Senhor. Que nós possamos ter facilidade em perdoar, em pedir perdão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, Senhor. Porque eu creio, Pai, que esse mês de palestra, eu creio que esse mês, Senhor, de campanha, Pai, nasceu no teu coração, Senhor. E eu creio, Pai, que existe um propósito muito maior do que nós possamos enxergar agora, Senhor. E eu creio também que muitas vidas vão ser alcançadas, Senhor, por todos que estão aqui, Senhor, e tendo acesso, Pai, a esse conhecimento, Senhor, sobre a nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém.
Gente, ela não é linda? Tânia, obrigada, viu? Obrigada por ter trazido todo esse conteúdo tão importante de uma maneira tão simples, esclarecedora e ter sido canal de bênção e de cura sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe muito. A Tânia, gente, ela tem... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua clínica, sobre o curso, fizesse a divulgação lá do seu trabalho, para que quem tiver interesse te procurar. Bom, o curso de formação em psicanálise, ele é um curso livre, tá? Ele não é uma graduação. Então, cada instituto elabora os pré-requisitos para o curso. Então, tem alguns institutos que não pedem curso superior. Lá no IPP, né, no Instituto Paulista de Psicanálise, nós pedimos um curso superior, ou que esteja cursando, né, a turma é nível universitário, ou que tenha feito cursos técnicos, né? Até abrimos exceção para aqueles que não têm o curso superior, mas o aluno ele já entra sabendo o nível de discussão, chega no final do curso precisa fazer um TCC, então a escola não vai ensinar a fazer um TCC, que é algo que o universitário já tem, né, ali uma habilidade, já tem esse costume. Então, assim, o curso ele é um curso livre, né, não é uma graduação, também este não é uma pós-graduação. Lá no IPP tem duração de 3 anos, ele segue o tripé psicanalítico, né, que é análise individual. Então, o aluno ele precisa fazer 150 horas de análise individual. O atendimento supervisionado, então o aluno ele atende, né, e tem um supervisor, então ele vai lá, atende na nossa clínica social, depois ele vai, faz uma reunião com o supervisor dele que vai dar uma direção, vai conseguir ajudá-lo no caso. E tem a teoria, que são as aulas, né? Então, segue o tripé psicanalítico. Lá o investimento é R$500, mas se alguém aqui quiser fazer o curso, depois me procura, eu consigo dar até 50% de desconto. Aqui em Campinas, eu tenho aos sábados quinzenais, das 8 às 13. Em Vinhedo, eu tenho segunda, quarta, quinta, das 19h30 às 22h30. E fora o curso, né, terminando, né, o curso, o profissional pode abrir clínica em todo o território nacional. Eu tenho algumas pessoas que são fora do Brasil que conseguiram também, traduzindo o diploma, atender fora do Brasil, tá? Com 1 ano e meio de curso, você já começa a atender e receber pelos atendimentos também, porque a partir do módulo técnicas de atendimento, você já começa a fazer o estágio. Então, você já começa a receber pelo teu atendimento. E fora isso, nós temos a clínica social também. Como que funciona a clínica social do IPP? Nós temos Campinas, Vinhedo e online, e o paciente ele paga aquilo que ele puder. Então, se o paciente pode pagar R$5, o valor, precisa ter um valor. Tá? Se é 5, se é 70, vai de 5 a 70 reais esse atendimento, e ele é realizado pelos nossos alunos, que estão no último ano do curso. Tá? Eu faço atendimento também, mas aí já não é mais pela clínica social, vou fazer um trabalho aqui na clínica social, que vai atender uma demanda às sextas-feiras, né? Mas eu acredito que esse atendimento vai ficar para aquelas pessoas que realmente não têm condições de investir nessa área. E é uma área tão importante que as pessoas têm tanta dificuldade de investir, né? Que talvez por falta de conhecimento, né? Porque se eu não estou bem emocionalmente, eu também não vou conseguir ficar bem profissionalmente, também não vou ficar bem com a minha família, socialmente. Então, é um investimento que vale a pena, né? Priorizar a saúde mental é importante. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida também, vocês podem me perguntar depois, eu acho que só, né? Obrigada, Tânia. Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, pode conversar com a Tânia no particular, ela vai estar aqui disponível para falar com vocês um pouquinho. Eu esqueci, no meu momento de agradecimento, de agradecer o meu pessoal da mídia. Obrigada, pessoal. Sem eles, essa coisa bonita que aparece aqui atrás, e toda essa iluminação e tudo mais, não estariam acontecendo. Tudo foi gravado e vai ser divulgado, vai ser disponibilizado na internet agora, o mês que vem.
tá bom? Assim, de acordo com o que a gente conseguir ir editando os vídeos, deixando tudo prontinho, a gente vai disponibilizar para vocês assistirem, compartilharem com alguém que não pôde vir, né? Que às vezes mora em outra cidade e tudo mais e não conseguiu. Então, para você rever, porque tem muito conteúdo que às vezes você não conseguiu aproveitar totalmente aí o conteúdo para você rever. Agradecer também meu pessoal da intercessão, que tem nos ajudado bastante aí, tá bom? Obrigado, gente. Nós vamos orar para encerrar. E ainda tem, acho que, alguma coisinha ali na cantina, mas vocês fiquem à vontade. Você quer falar alguma coisa? Então, ele vai falar. Ele vai falar e vai orar. Pessoal, nós temos uma reunião aqui com o pessoal do nosso grupo, tá? Que eu pedi para vocês. Creio que em 20 minutos, 25 minutos, nós terminamos a nossa reunião aqui, que é necessário para tomarmos algumas decisões. O pessoal que a gente tem no nosso grupo lá, tá? Quem quiser ficar, está convidado para ficar aqui na reunião também. Vamos orar? Tânia, obrigado, viu? Obrigado. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma vez que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que foi falado ao nosso coração, que nós possamos sermos livres para vivermos o Teu propósito e também ajudarmos a vida de outras pessoas. Obrigado por cada profissional que passou aqui, que se dispôs, deixou a Tua casa, deixou o conforto do Teu lar para estar nos ensinando, que o Senhor Deus possa retribuir a vida de cada um deles, ó Pai. Continua sendo conosco, nós queremos, ó Deus, desde já agradecer que todo setembro nós possamos separar esse tempo para a igreja, para as outras pessoas, que seja o começo de um trabalho novo aqui na igreja, que o Senhor Deus possa despertar na vida de cada um de nós essa necessidade e também o desejo de trabalharmos nessa área para sermos ajudados e ajudarmos outras pessoas também. Nos guarda, nos protege e que o grande amor do Pai, a graça do Filho e as doces comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe tua vida. Bom final de semana.